Olá, sejam muito bem-vindas ao Além dos Sintomas. Eu sou Cris Bock e nessa série de vídeos eu estou te mostrando tudo o que você precisa saber para se tornar um terapeuta de sucesso, sendo reconhecido pelos seus resultados e agir na raiz das enfermidades. E quando nós somos reconhecidos pelos nossos resultados, também, consequentemente, nós somos muito bem remunerados. Remunerados, seja de agradecimento, seja de crescimento pessoal, e também, claro, financeiramente, por que não? Então, tudo é um conjunto que vai te levar a ser um terapeuta, uma terapeuta plena, porque ser plena é ter sucesso em todas as áreas. E essa semana, o tema dessa semana, nós vamos falar sobre as bases da reprogramação neuromagnética e também da nova medicina germânica. E por quê? Porque quando a gente aplica essas duas técnicas juntas, você vê um resultado sensacional no seu paciente já na primeira sessão. Então, a nova medicina germânica, ela é uma excelente ferramenta de diagnóstico, tá? Porém, não é o mesmo diagnóstico médico. Nós vamos ver o quê? Nós vamos tratar as emoções. Nós não vamos pedir exames, nós não vamos fazer palpação, porque esse tipo de diagnóstico, ele é totalmente diferente. Ele é um diagnóstico onde nós vamos fazer uma busca. Nós vamos mapear o quê? As emoções dessa pessoa. Por quê? Porque até eu sistematizar esse método, eu era somente mais uma terapeuta. E o que significa ser somente mais uma terapeuta? Significa que eu não tinha um diferencial, algo que, não somente algo que me diferenciasse da concorrência, mas algo que realmente fizesse a diferença na vida do meu paciente. Então eu era mais uma psicanalista nesse universo aí cheio de terapeutas, né? Cheio de psicanalistas. E qual era o meu diferencial? Nenhum. E olha que eu estudava muito, fazia diversos cursos, fiz diversos cursos e mesmo assim eu não tinha nenhum diferencial significativo. Mas quando eu sistematizei essa metodologia, e aí sim eu vi a minha carreira decolar. Porém, hoje eu dedico a minha vida a formar novos terapeutas e também ajudar esses terapeutas a terem sucesso sendo mentora de terapeutas. Então, se você quer transformar a sua carreira e principalmente transformar a vida dos seus pacientes, você está no lugar certo. Porque não é apenas uma questão de carreira, uma questão de ganho financeiro, não. É uma questão de transformação de vida. Porque nós passamos a enxergar coisas que nós nunca imaginávamos que existiam. Assim, por exemplo, eu nunca pensei naquela época que houvesse um mapa relacionando cada emoção com uma doença. Né? Então, isso foi uma grande transformação na minha vida. Inclusive, eu me curei de várias enfermidades ao longo da minha vida e a última que eu precisei lidar aí, porque mesmo com esse conhecimento a gente não está livre dos acontecimentos. Então foi uma queda de cabelo que surgiu por conta de um conflito muito forte que teve na minha família durante a pandemia. Foi uma perda, enfim. E veja só, imagine se eu não tivesse esse conhecimento. Eu teria aí ido atrás de várias outras formas para amenizar os sintomas ao invés de tratar a raiz. Né? Então, com isso, eu posso dizer que eu transformei a minha vida, não só a minha carreira, mas principalmente a minha vida. Porque se eu não tivesse esse conhecimento, né, eu poderia ter ido buscar outras soluções, como eu falei, só de sinais e sintomas, menos olhar para a raiz. E isso ia se prolongar e se cronificar. Mas, enfim, graças à nova medicina germânica e à reprogramação neuromagnética, eu consegui resolver. E se eu consigo, você também consegue, o seu paciente também consegue, porque a causa das doenças crônicas, muitos pensadores aí, muitos pesquisadores estavam certos quando diziam lá no passado que as doenças tinham um fundo emocional. E isso não é só na nossa medicina tradicional, mas, por exemplo, assim, uma medicina tão antiga como a medicina chinesa,
com pergaminhos aí registrados há 3.000 anos atrás, também tem essa mesma sabedoria de que o fundo emocional ele é importantíssimo na hora de você tratar uma enfermidade, tá? Então, você vai transformar tanto a vida do paciente como a vida de quem trata o paciente. Porque uma vez que a gente tem essa transformação na vida do nosso paciente, a gente se sente realizado com a nossa profissão também. E ela também acaba passando por uma transformação fantástica. Então, nós não podemos, assim, ser simplesmente profissionais da área da saúde. Mais um terapeuta, mais um fisioterapeuta, mais uma dentista. Não, mais isso, mais aquilo. Não, nós somos alguém que vamos transformar a vida do nosso paciente. Essa visão que a gente precisa ter. Então, é por isso que eu me dedico a ensinar esse método para o maior número de profissionais possível, porque esse é um método maravilhoso que me trouxe tanto reconhecimento profissional e eu também quero que cada um de vocês sinta o sabor desse reconhecimento a cada paciente atendido, porque uma vez que você experimenta o sabor de transformar a vida de uma pessoa, você nunca mais quer ficar sem sentir esse gostinho, né? Porque agora aquele não é só um paciente que te paga, mas aquela pessoa, às vezes, que de repente você encontra até no ponto de ônibus, conversando com uma pessoa assim, e ela te fala uma coisa, e ali você já pega alguma coisa e já faz aquele link, porque aquilo tá na tua cabeça, e aí, de repente, você não sabe nem o nome daquela pessoa, mas você já deu uma dica ali, já ajudou. E às vezes aquilo ali pra você não é nada, é só uma conversa, mas às vezes aquela dica você já pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. Então, uma vez que você tem, né, esse conhecimento e que você experimenta aquela sensação de realmente ter pacientes agradecidos, falando que você transformou a vida deles, isso é uma alegria muito grande na nossa área terapêutica. É uma verdadeira satisfação de ver que você realmente gerou um resultado eficaz. E aí você não para mais. E aí você quer mais e mais, e aí você começa até você precisa se policiar, porque quando a gente tem acesso a esse mapa das emoções e tal, às vezes você tá ali com a família e aí alguém fala alguma coisa e você já quer falar o que que é e tal, você precisa até se policiar para separar as coisas, porque é um conhecimento tão incrível que você fica tão assim que você já quer resolver o problema de todo mundo, né? E então, voltando então agora para o nosso assunto de hoje, que nós vamos falar sobre essa importância da gente ver a parte emocional. Porque a nova medicina germânica, o que que ela é? Ela é uma forma de diagnóstico impressionantemente precisa. Mas, como eu falei, não é um diagnóstico médico, né? Nós não vamos pedir um exame, nós não vamos tocar na pessoa, mas sim nós vamos seguir aquilo que o Dr. Hammer criou, que ele mapeou os tecidos embrionários, os tecidos biológicos, com um determinado sentimento. E ele fez isso tudo baseado na biologia, na embriologia. E olha que coisa interessante. Existe um tecido biológico, então quer dizer músculos, ossos, vasos sanguíneos, né? Estômago, intestino, grosso, delgado, ou seja, se existe um tecido biológico e tem um sentimento relacionado a esse tecido, quando a gente sabe que tem um tecido biológico que está doente, que está afetado, por exemplo, o pâncreas, enfim, a gente já sabe qual é o sentimento que aquela pessoa passou e que afetou aquele determinado órgão. Isso é incrível, isso é maravilhoso, fantástico, porque você acerta na mosca. E é uma coisa assim, pá, impressionante. Então veja só, a medicina chinesa, né, há mais de 3.000 anos atrás, onde tem os primeiros registros ali, né, dos mestres da medicina chinesa, os registros dos clássicos da acupuntura, como o Suan, por exemplo, que deve datar assim de 2.000, 2.500 anos atrás. Então, lá nesses livros, a medicina chinesa, eles já relacionavam também os tecidos com uma emoção. Por exemplo, assim, o fígado. Quando o fígado está afetado, que na verdade a pessoa fala assim, não sei se você já é o Kan, né?
na medicina chinesa. Então, não sei se você já ouviu falar aquela expressão assim, ai, aquela pessoa tá com raiva, né? Ela tá verde de raiva. Por quê? Porque a raiva é um sentimento que afeta o fígado, né? Então, segundo a medicina chinesa, ela já fazia esse link, mas não tão aprofundado quanto a nova medicina germânica, né? Então, vamos dizer assim, pelo conhecimento popular, né, que a pessoa falava, né? A pessoa tá triste, e a tristeza tá o quê? Tristeza relacionada com o pulmão. Então, assim, por exemplo, quando você chora, por mais que você tenha as lágrimas, saem as lágrimas ali dos olhos, mas também escorre o nariz. Por quê? Porque mesmo que você não tenha uma lágrima, mas o seu nariz escorre, ou seja, o choro é do nariz, o choro é do pulmão. Então, a tristeza é do pulmão. E isso pela medicina chinesa, que foi escrita lá 2.500 anos atrás, mais ou menos, né? A tristeza relacionada com o pulmão, com o intestino grosso, com as doenças, né? Então, já a preocupação, quando a gente está muito preocupado, dói o quê? O estômago. Então, a preocupação ali ligada ao estômago, medo. Então, assim, já tinham várias emoções que faziam esse link já há 3.000 anos atrás. Por exemplo, quando a pessoa fala que ficou com muito medo, nossa, quase que eu fiz xixi na calça, tal, por quê? Porque estava com medo. Então, o medo ali na medicina chinesa é relacionado ao rim, à bexiga, e por aí vai, né? E o que que acontece? Qual é a diferença? A diferença é que o Dr. Hammer, ele mapeou, ele foi muito mais além. Além dele buscar, porque ele era médico, né? Então ele associou também todos esses sentimentos, mas não somente aos órgãos e vísceras, mas em todos os tecidos, todos. Então ele complementou todo esse conhecimento lá da medicina chinesa e mapeou a partir de conhecimentos atuais de cada emoção, cada sentimento que é ligado a um tecido embrionário ali, biológico. E como ele era médico, então ele fez tudo baseado na biologia, na embriologia, através de muito estudo e conseguiu fazer esse mapa. Então ele incluiu, por exemplo, articulações, então qual é o sentimento daquilo que afetou a articulação que foi afetada. Então ele mapeou cada articulação, cada tecido envolvido tem uma determinada característica emocional. Isso é incrível. Então ele criou esse mapa das emoções. Então, além de toda essa bagagem, né, da medicina chinesa que já havia, ele fez todo um estudo durante anos com pacientes oncológicos, porque ele era médico, e acrescentou ali várias outras emoções. Por exemplo, uma autodesvalorização, uma hipotência, um contato indesejado, aquele contato que eu não gostei, sabe aquela coisa que encostou em mim, ai, que nojo, que ruim, ou de repente, assim, um contato indesejável, por exemplo, um bandido que te pega e segura em você. Então, é aquele desespero, né? Aquele contato que você não quer, um assediador ou um sequestrador, seja o que for, te agarra, coloca a mão em você, né? Então, isso é muito ruim. É um contato indesejado. Então, quando a gente sofre esses contatos indesejados, existe lá o tecido biológico equivalente que vai ser afetado. E pode ser também, por exemplo, que eu senti naquele momento um atentado à integridade do meu corpo, um atentado físico, pode ser um atentado moral, né? Pode ser um atentado psíquico, uma humilhação, por exemplo, um bullying. Tudo isso é um atentado ao meu corpo, à minha integridade. Então, o Dr. Hammer ele mapeou de uma forma muito completa todos esses sentimentos, né? E agrupou ali de acordo com os tecidos relacionados, né? Então, assim, quando dá um desespero, a gente tem uma diversidade de emoções, né? E cada uma vai estar relacionada a um tecido embrionário e biológico. Mas aí você pode pensar, mas a emoção como que uma emoção tem o poder de transformar a vida de uma pessoa, ou até pior, né, causar uma doença? Mas será que uma emoção pode fazer isso? Então vamos fazer um exercício, vamos imaginar aí uma situação. Então imagina a situação que eu vou falar para você agora. Por quê? Porque só a gente imaginando, né, que a gente consegue compreender
compreender a dimensão de um sentimento. Então, a primeira coisa, né, que a gente faz também, quando a gente vai atender o paciente, é a gente fazer essa conexão, de se colocar no lugar desse paciente e sentir, porque a gente precisa ter o quê? Essa conexão, essa empatia com o paciente para saber o que ele passou naquela situação. Por quê? Porque é só assim que nós vamos entender o processo do sofrimento daquele paciente. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que existe um sequestro, mas esse sequestro não é com você. Não foi você que foi sequestrado, mas foi assim, por exemplo, alguém da sua família, um filho, uma filha, uma mãe, ou um marido, ou uma esposa. Então, essa pessoa foi sequestrada, certo? No momento em que a pessoa já não apareceu em casa, ou ela não apareceu naquele horário marcado, você já vai, naquele primeiro momento, começar a ficar preocupado, certo? Já vai começar a ficar ansioso, ficar ansiosa, nervosa. E aí você liga no celular, ninguém atende, ele não dá notícia, aí passa 1 hora, passa 2 horas e nada. Imagina a situação. Aí passa um dia, passa 2 dias. Tá imaginando a cena aí? Passa um dia, passa 2 dias e ninguém entra em contato. Como que você tá? Tá tranquila? Tá calmo? Vai dormir como se nada tivesse acontecendo? Vai comer como se nada tivesse acontecendo? Não. Com certeza você vai estar pilhada no último, vai estar nervosa. Como que vai estar a sua respiração? Ofegante, desesperada, certo? Mas você está percebendo que está ocorrendo uma alteração ali no seu corpo. Às vezes você não consegue nem ficar ali sentado, calmo, quieto. Não, você está inquieto, você vai para lá, vai para cá. Sua respiração ofegante, você põe a mão no coração. Como que tá ele? Disparado, com certeza, né? Agitado. Teu rosto, como que tá o seu semblante? Você tá tranquila? Não. Ou tá vermelha, ou tá pálido. Mas tem toda uma alteração. Tua cabeça, os pensamentos o tempo todo não param, você não consegue ficar sossegada, né? Então tá ali um rebuliço nas tuas emoções, certo? Então imagina, né, essa cena. Você sabe que alguma coisa tá errada. Porque não é físico, certo? Não é físico. Mas o que está causando toda essa transformação? O que está causando todo esse rebuliço no corpo dessa pessoa? É o quê? É uma emoção, ou 2 ou 3 emoções misturadas, não importa. Mas é um estado emocional que está alterado, causando de uma forma assim impressionante uma reação no seu corpo físico, certo? Então, o corpo físico está sofrendo aquela emoção, sentindo na pele aquela emoção. É exatamente assim, né? Então, a gente sente na pele a emoção. Então, imagine que agora passaram-se 10 dias. Agora já é um desespero total. Já é uma dor enorme que tomou conta da vida dessa pessoa. Essa pessoa não consegue mais trabalhar, essa pessoa não consegue mais conversar, essa pessoa entrou num desespero total. Essa pessoa não dorme, essa pessoa não come, ela fica alvoroçada o tempo todo e ela não está sentindo no corpo nenhuma resposta biológica. Ela não está sentindo uma dor, não está sentindo uma dor física, não, mas ela tem uma dor emocional. Mas ela, dor física ela não tem. Mas só que, né, tudo isso tá ali agitado, tá bagunçado no corpo físico dela. E uma hora, em algum momento, essa dor vai se concentrar em algum lugar. Né? Então, esse local que essa dor vai se concentrar vai depender das características dessa dor. Que dor é essa? É uma dor de preocupação? É uma dor de impotência? De autodesvalorização? De separação ou de contato indesejado? O que é uma dor? É uma dor de perda? Uma dor de incapacidade de não ser capaz de resolver uma situação porque essa situação não está sob o seu controle? E aí o nosso cérebro vai interpretar essa dor de acordo com esse sentimento e vai decidir onde ele vai colocar, em qual tecido ele vai colocar essa dor. Então o cérebro, ele mapeou como sendo, por exemplo, uma dor de perda, de separação, ele vai concentrar aquela dor naquele tecido biológico correspondente. Por quê? Porque essa dor ela é tão real quanto uma queimadura. Imagine uma dor de um osso quebrado. Um osso quebrado, ele pode até demorar uns 2 meses para cicatrizar.
Mas depois que resolve, você vai sentir dor? Não, você não vai mais sentir dor. Tá resolvido, certo? Mesmo que demore. E a dor emocional? Ela vai passar? A dor de uma pessoa sumir e você não saber o que aconteceu com ela? Não, não passa. A dor de você não ter podido fazer nada, ela não passa. Então, ela é pior do que a dor física, né? Ela é como uma queimadura. Porém, é uma queimadura como se fosse com um ferro. Como se fosse com um ferro em brasa lá no seu coração. Porque uma queimadura normal, você queima ali o dedo, dói muito na hora. Porém, passa ali alguns dias e passa aquela dor, vai cicatrizar, vai sarar, mesmo que fique uma marquinha, mas essa dor emocional, ela não vai passar. Então, se o cérebro sentiu essa dor e você interpreta ela como sendo uma facada no seu coração, essa dor ela existe, ela é real e o cérebro precisa fazer algo a respeito disso, né? Então, literalmente, você está percebendo aqui que uma dor emocional, ela pode ser mais dolorida até mesmo que uma dor física. Como eu te falei, é um sentimento de uma queimadura com ferro em brasa, né, que foi feita ali no seu coração. E não passa a menos que você resolva. Então, de acordo com a dor que você sentiu, com o sentimento que você associou àquela dor, é que o seu cérebro vai fazer algo a respeito e, literalmente, para que aquilo não haja no seu corpo todo, ele precisa escolher um local para sentir aquela dor. E aí ele vai enviar para um tecido biológico correspondente, ok? Então, essa emoção boa é ruim? Altera. Uma emoção boa também altera? Também altera. Porém, uma emoção boa, ela é como um copo d'água fresca, né, naquele dia de calor que você está com muita sede. Então, essa é a sensação de uma emoção boa, que também tem uma alteração no seu corpo. Agora, uma sensação, uma emoção ruim, ela é um ferro em brasa, que marca ali o nosso corpo, que marca e aquela emoção permanece ali, mesmo que amortecida, aquele ferro em brasa, ele tá ali permanentemente, ali ferindo, queimando e renovando aquela queimadura. Mesmo que seja esquecida, porque como que é a nossa forma de defesa? Como que a gente se defende dessa dor? É sempre a gente querer jogar a sujeira para baixo do tapete. É sempre a gente falar assim: "Ah, eu quero apagar isso da minha mente". Quantas vezes a gente pega paciente que fala isso? Eu quero esquecer que isso aconteceu, eu quero colocar uma pedra em cima disso. Sim, você pode fazer tudo isso, mas a dor, ela tá ali, mesmo embaixo da pedra, e tá soltando faíscas. Por que que ela tá soltando faíscas? Para te lembrar que você tem uma dor ali e que não tá resolvida. E a dor nada mais é do que uma forma do corpo te lembrar, ó, tá vendo? Ainda tem algo aqui que precisa ser resolvido. Então essa é a forma do corpo falar. E qual é o nosso papel enquanto terapeutas? É justamente isso, é ir lá junto com aquele paciente e ajudá-lo a encontrar essa dor, ajudá-lo a resgatar, porque uma vez que nós somos conhecedores desse mapa das emoções, uma vez que a gente já sabe o tecido que está afetado, que nós já sabemos qual é o sentimento que está associado, então qual foi a emoção causadora dessa dor? A gente pode ir lá e ajudar aquela pessoa a resolver aquela causa pela raiz. Então, eu acabei de provar para você que uma dor emocional, ela pode ser até mesmo maior que uma dor física e pode mudar a fisiologia do seu corpo, certo? Isso tudo é incrível, né? Poder ter esse conhecimento, enxergar além do sintoma, enxergar além do que o seu paciente está relatando para você. Porque você sabe que atrás de tudo aquilo que ele está falando tem esse sentimento, tem essa dor. E esse método, ele já ajudou milhares de pacientes. Claro que tem sempre aquele paciente que não melhora. Por quê? Porque realmente ele já jogou definitivamente aquela dor lá no poço do esquecimento e ele não consegue acessar de jeito nenhum. Porém, para dizer assim que 99% dos pacientes que eu atendi também, conseguiram encontrar, mesmo estando lá
esquecida. Porém, sempre tem aqueles pacientes que não querem encontrar, sabe? Então, aí é outra questão e é uma conversa também para outro dia. Mas enquanto essa causa tá lá, os sinais e sintomas também estarão presentes naquele paciente, né? Para dizer que existe algo ali não resolvido. Mas uma vez que você resolve essa causa, por consequência, os sinais e sintomas também vão sumir, porque não existe mais o causador, né? Agora, tratar o sinal e o sintoma adianta? Não, não adianta. Por quê? Porque a causa é que mantém os sinais e sintomas. Então, ele pode melhorar por um momento e aí ele volta, retorna. Então, é por isso que os pacientes têm a famosa recaída. Ah, eu melhorei, eu estava tão bem e agora voltou. Não é que voltou. Simplesmente estava lá, só deu uma amenizada nos sintomas. Mas e aí, Cris? E encontrei a raiz, descobri qual foi o evento, qual foi o sentimento. Só isso não basta. Esse é o primeiro passo, porém não basta. Então agora, como resolver então essa dor? O que que eu vou fazer com isso agora que eu descobri? Então é isso que eu vou te contar no próximo vídeo. Então no próximo vídeo, tá? Que vai ao ar ainda essa semana. Eu vou te contar o que fazer logo após encontrar essa raiz, logo após encontrar esse sentimento. Como que nós devemos proceder para resolver definitivamente essa questão e realmente agir na raiz dessa enfermidade e libertar o paciente desse sintoma, tá? Então, próxima aula, não perca, próximo vídeo que eu vou explicar o que fazer depois que você encontra esse sentimento, tá? Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta aqui embaixo e compartilha, seja generoso, compartilha com algum colega de profissão, com alguém que você acredita que pode se beneficiar dessas dicas, e você curtindo e compartilhando também, o YouTube, ele entende que esse aqui é um conteúdo relevante que pode ajudar mais pessoas e ajuda também no nosso alcance, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Coloca aqui embaixo também o seu comentário, se você tem alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa que eu falei aqui no vídeo, ficou alguma dúvida com relação ao que eu expliquei, pode colocar o seu comentário aqui embaixo que eu vou responder todos, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.